Bom, galera, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre algumas cervejas que a galera tem trazido pra gente provar, pra gente degustar. Falar um pouquinho sobre algumas cervejas que estão no mercado aí, que fazem sucesso, que chamam a atenção. Falar um pouquinho sobre cerveja, 1 hora de live aí falando sobre cerveja para vocês. Hoje a gente vai provar 3 cervejas diferentes, uma Saison, uma APA e uma IPA. A APA e IPA são cervejas que se parecem bastante, na verdade é uma New England IPA, né? Já é uma evolução do estilo IPA. A APA e IPA talvez se pareçam um pouco, até confundem em determinados momentos, mas a Saison é uma cerveja um outro estilo completamente diferente, né? O que a gente espera quando a gente vai tomar uma Saison, né? O que a gente espera dessa cerveja? Bom, normalmente é uma cerveja das mais leves do estilo belga, apesar de poder ter uma graduação alcoólica acima de 6%. É uma cerveja que ela tem uma leve picância, o corpo normalmente é médio-baixo, justamente para ser uma cerveja de uma drinkability um pouco mais alta. Eu esqueci do abridor de cerveja, mas aqui eu tenho, já arranjei aqui o nosso abridor de cerveja. Esse aqui é o melhor abridor de cerveja que existe, principalmente para quem é colecionador de tampinha, porque ele não amassa a tampinha. Essa tampinha aqui não tem nada na cabeça dela, mas ó. Bom, eu esqueci de falar que a Saison ela também pode ter uma alta carbonatação. Nesse caso aqui ela está realmente bem carbonatada. Ela não precisa fazer isso que aconteceu aqui no copo, certamente que não é isso que a gente espera quando a gente abre uma cerveja, mas vocês podem ver que ela está com bastante pressão, bastante gás, né? Isso daqui provavelmente se deve a excesso de prime ou então a questão de alguma contaminação, alguma coisa que aconteceu aqui na cerveja que acabou fazendo com que ela ficasse desse jeito. Pela coloração, eu imagino que ela já tem um pouco de oxidação também, até porque já senti o aroma na hora que abri a cerveja. Vocês não precisam botar o nariz dentro da espuma, tá? Isso aqui é só um erro de avaliação, mas vamos lá. Bom, aqui a gente já pode perceber que a cerveja ela está um pouco escura, certo? A Saison normalmente a gente espera uma cerveja um pouco mais clara, puxando mais pro dourado. A espuma dela está bem alta, com bolhas grandes. Como a gente comentou ali, provavelmente é por causa desse pequeno defeito que é proporcionado pela cerveja, algum erro no processo, certo? O colarinho vai baixando bastante. E ele não tá branco, ele parece até um avermelhado, que lembra até um pouco ferrugem, pode ser. No aroma, um aroma frutado. Engraçado que a gente já sente um condimentado no próprio aroma da cerveja. O aroma dela tá bem bacana, sabe? Gente, eu tô falando Saison, mas na verdade é uma Strong. Cometi um erro aqui bem grave. A Saison é uma cerveja belga do estilo mais leve. A Strong é uma cerveja com graduação alcoólica bem mais forte. Então aqui a questão dessa excesso de carbonatação provavelmente ele está ligado à questão da quantidade de açúcar. É uma cerveja que ela vai inclusive açúcar na sua fervura para aumentar essa graduação alcoólica.
ela traz um caramelo também na sua composição, na harmonização. Bem alcoólica, 8% de álcool. O copo ideal para tomar essa cerveja aqui seria uma taça belga, certo? Mas como a gente estava, acho que na hora que eu peguei a cerveja errada, mas tudo bem. Quando ela foi feita no Prime, ela tem um leve gosto de fermento também no final. Mas é normal de uma cerveja que é feita com Prime, isso acaba aparecendo bastante depois quando a gente carbonata ela na garrafa e a gente faz, no caso, uma refermentação. Às vezes, dependendo de como ela foi refermentada ali, da temperatura principalmente, ela pode trazer um pouquinho desse sabor. Na sua composição, uma cerveja bem forte, ela está com um aquecimento, assim, a gente sente ela pegando fogo, assim, né? Vamos lá, quando a gente toma uma cachaça, por exemplo, que sente pegando fogo. Não é uma coisa assim que esteja incomodando, mas é uma coisa que faz parte dessa cerveja. O aroma frutado que vem proveniente do fermento está bem interessante, bem aparente aqui, principalmente na questão do aroma. No paladar, a gente sente esse adocicado, secura na língua por causa do álcool, né? O corpo dela está médio leve, né? No estômago talvez a gente até pense num corpo um pouquinho mais encorpado, mas ela está legal a questão do corpo dela. A retenção de espuma poderia ser um pouquinho mais alta. Numa belga a gente espera, inclusive, que a gente fala de rendado belga, né? Que ela se prenda um pouco mais na borda do copo. Questão do lúpulo, ele não aparece aqui e é o que a gente espera desse tipo de cerveja também, certo? Assim, tirando essa questão da carbonatação, que está bem alta, né? Acaba espumando bastante quando a gente serve, mesmo quando eu abri ali a cerveja, né? Que acabou fazendo um pouquinho de sujeira, assim. É uma cerveja que ela tá legal, hidratação alcoólica bem alta, alguns pequenos ajustes que podem favorecer a questão da cerveja. Eu falei antes da coloração dela, na verdade essa coloração ela provavelmente se deve à questão do açúcar, né? Então o açúcar, ele provavelmente foi usado o açúcar mascavo aqui, então que ele trouxe um pouquinho dessa questão dessa coloração. Quando a gente fala de cerveja belga, a gente está normalmente falando de cervejas que elas tenham alguma coisa diferente, né? Alguma coisa a mais, porque a escola belga, como um todo, ela permite que a gente tenha essa variação no uso de insumos, né? Ela permite que a gente utilize adjuntos nela, nesse caso aqui da Strong foi o açúcar, mas se fosse uma saison a gente poderia ter usado, por exemplo, o coentro. Se a gente fizesse uma Witbier, a gente falaria de utilização de casca de laranja. Então a gente poderia utilizar outros adjuntos na cerveja que favoreceriam essa questão do sabor dela. Quando a gente fala de escola belga, a gente também está falando de uma cerveja que a gente quer a presença do fermento nela. Então é uma cerveja que ela onde o fermento ele realmente está aparente. O frutado, né, o sabor, ele compõe também a cerveja. Então a escola belga ela dá essa liberdade pra gente na hora que a gente está fazendo, né? A gente pode ir desde as cervejas mais leves, assim, como a Witbier, por exemplo, a saison,
cervejas assim da escola belga, a Belgian Blonde também, apesar de ter um teor alcoólico até um pouquinho mais alto, mas são cervejas que são leves, refrescantes, para a gente tomar até numa quantidade maior. Até as cervejas mais extremas, que aí a gente está falando vamos lá, das tapiças, tipo Quadruple, as Triple, Duvel, né, uma Strong, são cervejas assim complexas e que são muito mais potentes. Então isso, quando a gente está falando de escola belga, a gente está falando disso. Bom, muito bem, mas não vou aqui ficar passando sede. Vamos abrir uma APA agora, vamos ver qual que é. O Andrei deixou essa APA aqui pra gente, e o Andrei é um cara que gosta bastante de conversar, ele tem bem interessado assim, querendo aprender, né? Fica até às vezes um pouco inseguro na questão da apresentação da cerveja. Eu já provei essa cerveja aqui, mas vamos ver se essa garrafa também está tão boa quanto a outra que a gente tomou. Carbonatação tá legal, é mais um cara que faz a cerveja no Prime também, então é sempre uma coisa que a gente fica na dúvida, principalmente quando a gente está começando, que às vezes pode espumar bastante, né? Mas com o tempo a gente vai arredondando, principalmente a questão de cuidar na fermentação, né? A gente acompanhar bem a densidade para ver se ela está atenuando, se ela está chegando naquilo que a gente esperava quando a gente estava projetando aquela nossa receita. E principalmente, né, se a gente ficou com uma densidade muito alta no final, a gente pode procurar algumas formas para a gente atenuar mais um pouquinho essa cerveja, como mexer um pouquinho na temperatura, questão de procurar uma agitação, ou em últimos casos até utilizar alguma enzima que possa auxiliar no final dessa fermentação. Mas o principal é antes, né, a gente já favorecer essa fermentação para que ela não fique arrastada no final, mas que ela chegue até onde a gente deseja naturalmente, né? Simplesmente aumentando um pouquinho a temperatura no final para que ela chegue até o final. Mas também a gente cuidar na hora que a gente bota na garrafa que, vamos lá, a gente tem o costume de acelerar o processo, a gente encher várias garrafas ao mesmo tempo para depois tampar elas. Quando a gente faz no Prime, eu acho que se a gente botar umas 5 garrafas de cada vez, seria o ideal para a gente ter um processo que não seja tão moroso, mas que também a gente não corra o risco de oxidação da cerveja. Quanto mais gelada a gente fizer esse processo, melhor também, já ajuda, porque daí ele não troca tanta, como é que eu vou dizer, eu acho que o termo correto não seria isso, mas ele não troca tanta energia, não faz tanta troca de sabores e sei lá, com o ar, o que também diminui o risco de própria contaminação, enfim. A gente acertar a questão da quantidade de açúcar que a gente vai colocar na cerveja também, para que não tenha um excesso de carbonatação, mas também que a gente não demore demais para a gente chegar no gás que a gente quer, né? Então, aquela questão de a gente trabalhar bem essa questão, esse equilíbrio, certo? Mas vamos lá, não ficar só falando, vamos tomar também. Então, vamos lá. Tá com uma carbonatação legal, se vocês conseguem ver ali, ó, né? As bolhas subindo no próprio copo, tá bem legal. O colarinho ele subiu bastante, mas também vocês podem perceber da forma como eu servi, favorece também a questão da formação do colarinho, mas bolhas pequenas e com uma boa retenção. Apesar de uma APA ser uma cerveja que a gente não precisa necessariamente de tanta retenção de espuma, cerveja que ela normalmente baixa um pouco mais o colarinho, mas é bacana, faz parte do nosso show, né, do visual dessa cerveja, para que a gente deguste ela com mais prazer, né? A carbonatação dela parece que tá bem bacana, a coloração dela, né, um dourado bem bacana. Hoje o dia está meio escuro, então talvez seja prejudicando um pouquinho a visualização,
mas aqui para mim ela está bem legal, um dourado intenso, colarinho bem branco, certo? E a questão de transparência, ela está bem translúcida, né? Eu coloco aqui o meu dedo de um lado e consigo ver do outro, então muito legal. Questão do aroma, aroma cítrico, de frutas também. Cara, o aroma dela assim tá bem bacana, tá bem aparente, realmente assim o aroma dela tá espetacular. No paladar, talvez até um pouco intensificado por causa da Strong que a gente tomou agora há pouco, que é uma cerveja bem doce. Agora a gente vai para uma cerveja amarga. O amargor dessa cerveja aqui está bem elevado, inclusive agora ele está aumentando mais no retrogosto, assim. Então o amargor está bem aparente, assim, bem bacana. Como eu disse, posso estar com a percepção um pouco prejudicada por causa do dulçor da outra cerveja, mas ela está bem intensa, assim, né? Eu gosto de amargor, nada muito elevado. Aqui talvez a gente pudesse controlar um pouquinho desse amargor, ele está alto, mas assim, ainda assim está legal. Uma cerveja leve, corpo baixo, assim, pra gente tomar bastante, assim, Gradação alcoólica aqui, ela também deve estar em torno de 4,5%, nada assim muito aparente. A carbonatação, como eu falei para vocês, ela está bem redonda, assim, está bem legal, né? Apesar de estar subindo bastante bolha, assim, não significa que ela esteja com muito gás, né? Isso daqui é o próprio ácido carbônico convertendo em CO2, e aí fica essas bolhas que fazem um espetáculo no nosso copo também. Talvez aqui o que a gente pudesse fazer para dar uma arredondada na cerveja mesmo é o que a gente usa de adição de lúpulo de sabor, certo? Tem gente que acaba não falando sobre isso, mas assim, a gente tem o lúpulo de amargor, que a gente faz a adição no começo da fervura, que é não que no final não vai dar também, mas no começo ele vai praticamente perder o aroma que ele iria conferir na cerveja, e ele vai crescer e transformar todo em amargor, certo? E no final a gente tem um lúpulo que confere o aroma, no próprio dry hop. Esse lúpulo ele vai conferir basicamente aroma para a cerveja, né? Só que assim, tem uma questão importante, que é a questão da adição do meio da fervura. E por que é importante essa adição no meio da fervura do lúpulo? Porque é justamente o lúpulo que ele confere sabor. Tá, mas o que é essa questão do sabor, se o sabor é uma mistura de aroma e paladar, né? É isso também, mas é a questão do sabor que ele fica na boca, né? Que a gente percebe ele. Porque assim, quando a gente toma uma cerveja que falta um pouco de sabor, o que a gente percebe? A gente percebe o aroma quando a gente cheira a cerveja, a gente sente o amargor quando a gente toma a cerveja, mas parece que lava a boca, né? Retém um amargor, só que a gente não percebeu a cerveja nela, né? Como se a gente estivesse tomando água, vamos dizer assim, uma água com aroma. Então a importância desse lúpulo de sabor é justamente para ele permanecer no nosso paladar. Isso também pode ser conferido através de maltes, né? Então numa APA, né, numa Pale, a gente pode ter um pouquinho mais de presença de maltes caramelos, que também vão ajudar nessa retenção desse sabor. Então assim, ó, se eu posso contribuir de alguma forma com a avaliação nessa cerveja, seria essa, né? Uma cerveja que ela já está boa, já está legal, seria isso.
ter uma adição no meio da fervura, ali 15, 20 minutos, para que ela pudesse reter um pouquinho mais desse sabor, né? Tem uma outra questão que é importante a gente comentar, que é a questão do resfriamento da cerveja, né? Em torno de entre 100 e 90, 85 graus, o lúpulo ele continua convertendo a questão de amargor, né? Então, quando a gente faz uma adição no final da fervura, dependendo do nosso processo de resfriamento, a gente precisa considerar essa questão desse tempo que o lúpulo ele fica em contato com a cerveja, para que a gente considere também a questão de amargor nessa cerveja. Então, se a gente vai fazer uma adição no final para aroma e a gente quer aproveitar melhor o aroma do lúpulo, né? Se a receita às vezes fala 5 ou 10 minutos, mas eu levo 20, 30 minutos para baixar esse início, né, baixar esses 20 graus iniciais na minha cerveja. Então talvez seja interessante a gente considerar pelo menos uns 5, né, 10 minutos que esse lúpulo vai ficar em contato com a cerveja. Então, em vez de adicionar a 10 ou 15 minutos, eu adiciono ali a 0 ou 5 minutos, e aí eu aproveito melhor a questão do aroma dessa cerveja, desse lúpulo na minha cerveja, né? Sem esquecer também da importância da adição desse lúpulo. Então, em vez de adicionar 20, eu vou adicionar ali a 10, e aí eu vou aproveitar bem essa questão desse sabor do lúpulo, né? Uma cerveja bacana, realmente assim, ó, refrescante, de aroma cítrico e com bastante presença de amargor na cerveja, né? E principalmente assim, né? Sempre que a gente vê uma cerveja feita com prime e que chegou nesse resultado aqui, a gente realmente tem que dar os parabéns, porque uma cerveja que está bem clarificada, né? O colarinho dela tá sensacional, realmente muito, muito bacana. Deixa eu fazer até aqui uma brincadeira. Então assim, ó, não sei se a gente vai conseguir ver aí no vídeo, na câmera, mas assim, ó, a cama de levedura decantada aqui no final, embaixo da garrafa, ela tá bem fininha também. Então isso é uma coisa que tá legal. Tá bem bacana mesmo. Realmente tem que dar os parabéns. E, como eu falei para vocês, hoje a gente vai provar uma cerveja comercial também. Então, fazer uma avaliação sensorial de uma New England IPA. Sinceramente, já falei aqui no nosso canal a respeito das cervejas da Roleta Russa, né? São cervejas bem produzidas, cerveja bacana. E hoje eu quero provar a New England IPA da Roleta Russa. Na verdade eu já provei, mas hoje fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa cerveja, né? Quando a gente está falando de cerveja comercial, e eu sei que tem muito caseiro assim que... na verdade a brincadeira que a gente faz é assim... A gente descobre que a gente tem muito mais amigo que a gente pensa quando a gente começa a fazer cerveja, porque é muita gente pedindo para degustar, querendo ganhar de presente, e com certeza ela é muito mais legal a gente tomar com parceria uma cerveja do que a gente ficar tomando a cerveja sozinha. Eu sou um cara que eu gosto de abrir uma cerveja para ler um livro, claro, né? Para sentir as nuances da cerveja e degustando ela com o tempo. Claro que isso vamos dizer, é um ritual, né? Mas é muito mais legal a gente tomar uma cerveja quando a gente tem outras pessoas junto com a gente, porque a gente troca a experiência, né? A gente conversa a respeito do que a gente percebe naquela cerveja, mas também a própria cerveja ela aflora a criatividade das pessoas. Então a gente tem outras ideias também
enquanto a gente tá tomando a cerveja. Então, comercialmente, quer apresentar a sua cerveja, porque beber cerveja é um ritual também, né? A gente fica dedicado ali 5 horas para fazer uma cerveja. Claro, 3 a 5 horas, eu estou colocando ali o ritual de preparar os equipamentos, de lavar e tudo. 3 a 5 horas para fazer uma cerveja, aí a gente fica acompanhando ela por 20, 30 dias, às vezes até mais, a cerveja, né? Todo o ritual de engarrafar. E aí quando a gente vai abrir a cerveja, que a gente prova ela, então que vai trazer a satisfação do trabalho realizado, ou quando a gente leva para casa de alguém que a gente quer tomar aquela cerveja, apresentar, pô, essa cerveja aqui eu fiz, né? Fiz desse jeito e foi super legal. Então é tudo um ritual. E a questão da confecção de um rótulo bacana, a questão de uma apresentação bacana, ela faz parte disso também. Então a gente caprichar, mesmo que seja só pra gente, quando está na geladeira, a gente não esquecer qual é a cerveja que está naquela garrafa, né? O pessoal separa pela tampinha, já é uma coisa bacana, mas ter um rótulo legal também faz parte dessa apresentação. A nossa análise sensorial, ela pode ser potencializada por aquilo que a gente vê. Então ter um rótulo na cerveja também faz parte disso. Aí o cara pega assim, porra, olha só, cara, a cerveja do João, né? A cerveja do Andrei aqui, e aí ela tá com esse rótulo bacana. Que massa! Nem que não seja pra gente vender, e a gente nem fala vender, né? A gente fala a questão dos nossos patrocinadores de braçagem, que pro cara, ele faz propaganda, tá? Pô, cerveja do meu amigo, faz cerveja, pô, isso é legal, faz bem, incentiva, né? Motiva a gente a continuar fazendo cerveja. Então isso também é legal de a gente produzir. E comercialmente falando, a questão de um rótulo bacana, no caso da roleta russa, que investe na questão da... É um estilo de rótulo, vamos lá, né? A questão de ter uma ilustração bacana, a gente não precisa necessariamente ter uma ilustração para ter uma cerveja bacana. Conheço cervejas fantásticas cujo rótulo, cuja identidade, ela vai para um estilo completamente diferente, né? Mas assim, ó, questão do cuidado. Então assim, ó, a gente fala roleta russa por causa da quantidade de lúpulo que normalmente utiliza nessas cervejas. Então coloca aqui o tambor que representa ali a roleta russa. Para quem não sabe, a roleta russa é aquela brincadeira de mau gosto, óbvio, né? Ninguém deve fazer isso, mas de acertar, ter a sorte de não ter a bala justamente no tiro que vai dar, né? Mas de qualquer forma, para a cerveja ficou uma brincadeira bacana, porque ela não traz esse mau gosto de botar em risco a vida de alguém, mas a questão da quantidade de lúpulo, né? Claro que aqui a gente sabe que é controlada a quantidade de lúpulo que tem dentro da cerveja, e a gente espera uma quantidade enorme de lúpulo aqui, muito lúpulo. Quando a gente fala de NEIPA, New England IPA, a gente espera que tenha muito lúpulo, né? Um pouco diferente da questão da APA, na NEIPA a gente normalmente são lúpulos mais de adição mais tarde, né? Algumas até aceitam adição no início, mas normalmente vai adicionando de 5 em 5 minutos, né? Vai adiciona carga tal, até o dry hop também. Então são cargas absurdas de lúpulo que se coloca nessa cerveja, justamente para tentar extrair o máximo de aroma, o máximo de sabor do que tem nessa cerveja. Mas vamos lá, vamos ver o que essa cerveja pode nos oferecer, esse que nos dá tanto prazer nessa cerveja. Eu estou cometendo uma heresia, mas é que a beleza me faz servir dessa forma, porque quando a gente vai fazer uma análise sensorial, o ideal é que a gente deixe pelo menos 30% do copo livre, para que a gente possa aflorar, né, valorizar o buquê da cerveja.
mas eu acho o espetáculo de servir uma cerveja dessas num copo tão lindo que eu acabo servindo ela dessa mesma forma sempre, certo? O copo ideal para se tomar uma IPA é esse aqui, é o Spiegel. Um copo que ele tem essa base um pouquinho mais estreita para favorecer a pegada desse copo, a questão de uma base um pouco mais larga para a gente ter uma quantidade de líquido que seja considerável aqui, né? E uma boca fechando, justamente porque como uma IPA ela vai uma carga elevada de lúpulo, só que o lúpulo ele é extremamente volátil, então ele em contato com o ar ele acaba perdendo as suas propriedades. Então essa boca fechando ela diminui o contato com o ar e concentra um pouquinho mais essa questão desses aromas. Então por isso o ideal de um copo de IPA é justamente esse formato, né? Ó, vocês não conseguem ver o meu dedo ali no fundo do copo, mas é por causa da carga de lúpulo, então isso acaba trazendo um pouco de turbidez e até um pouco de corpo também na cerveja. O lúpulo em menor quantidade ele ajuda na clarificação da cerveja, em altas quantidades ele vai gerar turbidez, certo? E o lúpulo também ele pode conferir a questão de cremosidade no próprio colarinho da cerveja, certo? Então uma cerveja de coloração amarelada, e eu não vou nem dizer dourada, porque ela está puxando para o amarelo mesmo, certo? Bacana, eu gosto de amarelo, então é bacana. Leve turbidez, como eu falei para vocês. A questão de colarinho com uma cremosidade bem interessante e bem branco, bem límpido, né? No aroma, uma explosão de sabor, de aroma, desculpa. Lúpulo doce aqui nessa cerveja, tá? Ele traz frutas doces. E no paladar, uma cerveja que ela entra e aí tu sente ela adocicada, acho que do lúpulo, essa situação, e depois de um tempo ela vai substituindo esse dulçor pelo amargor crescente. Realmente uma cerveja bem interessante, complexa, diferente. O corpo dela é o corpo que já puxa para médio, como eu falei para vocês, a questão da quantidade de lúpulo ela pode fazer com que a cerveja fique um pouco mais encorpada também. Então é o que aparenta aqui nessa cerveja também. Questão de teor alcoólico não me parece tão elevado, então vou ler um pouquinho das características da cerveja. Então é uma cerveja com 6% de graduação alcoólica, o IBU dela com 64 IBUs, e o que ela fala aqui pra gente, na verdade ela não está contando um pouco da história. Eu acho legal quando a cerveja ela traz no rótulo, falando um pouquinho mais sobre aquilo que se tentou apresentar naquela cerveja, sabe? Então a gente falar sobre assim, eu procurei utilizar esses lúpulos aqui porque eu queria uma característica de frutas doces, né? Queria que remetesse um pouquinho talvez não um morango, cereja, blueberry, né? Frutas vermelhas, ou queria frutas verdes, ou frutas amarelas, ou maracujá, laranja, que puxasse um pouquinho para isso também. Eu acho legal quando é comentado isso no rótulo, porque valoriza a experiência sensorial de quem está tomando essa cerveja, né? Então eu acho que é uma coisa bacana de a gente complementar. Não precisa colocar o lúpulo que foi utilizado, né? A cama de maltes, disponibilizar a receita, mas seria legal que a gente compartilhasse um pouquinho disso para que valorize a experiência sensorial, né? Uma coisa que eu gosto bastante também é a questão de fazer harmonização de cerveja. Então
poxa, essa cerveja aqui, uma NEIPA, ela combina com que tipo de comida, né? Que tipo de prato eu posso trazer para aproveitar melhor essa cerveja, né? Então, o que eu posso degustar tomando com ela? Essa NEIPA, ela tá, apesar de ser um corpo médio, agora eu senti um pouquinho mais o álcool também. Ela começa a esquentar um pouquinho, a gente começa a perceber um pouco mais, algumas coisas a mais na cerveja, tá? Até senti um pouquinho de álcool aqui, espero que não seja álcool superior, depois vou testar um pouquinho mais. O amargor também está bem intenso. Mas o que a gente poderia combinar com essa cerveja, né? Acho que um churrasco, né? Aquela picanha sangrando, aquela gordurinha, beleza. Uma APA, eu acho que carnes em geral combinam também. Talvez frutos do mar também, frutos do mar mais suaves, vamos dizer assim, né? Aquele camarãozinho, né? Não ao bafo, mas o camarãozinho um pouquinho mais... Comidas um pouco mais leves, menos condimentadas, acho que combinam mais com essa APA. E uma strong, sobremesas, certamente. Comida mexicana, acho que combina muito bem, né? O condimentado, a pimenta, né? Que ela balanceia bem com a questão do sor, né? Tanto é que se tu come uma comida muito apimentada, fica muito forte para ti, uma forma legal para te limpar o teu paladar é comer um chocolate. Então, acho que é uma harmonização bacana para se fazer com essa cerveja. Muito bem, galera. Vamos chegando no final dessa nossa live. Hoje a gente fez a degustação de três cervejas, né? 3 cervejas bacanas, né? Algumas pequenas correções às vezes necessárias, mas isso é normal, faz parte da vida do cervejeiro, né? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado por todo mundo que apareceu, né? Mandou joinha ali. Depois a gente vai comentar, vai dar o feedback para vocês também. Agradeço realmente todo mundo que apareceu aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.